bem-vindos ao IBDA Podcast. E hoje eu tenho a alegria de receber uma amiga e administrativista competente, a professora Tatiana Camarão. Seja muito bem-vinda, professora Tatiana. Oh, meu Deus, eu que agradeço esse honroso convite e conversar com aquela que não é só uma amiga, é uma amiga e irmã, tá, gente? Porque Raquel já tá na minha vida há muito tempo, né, Raquelzinha? Pouquíssimo tempo, mais de 3 anos. Pois é, E aí, o que acontece? Essa amizade, eu já falo que é uma irmandade, não é tão amizade mais. E eu fico muito feliz e honrada, viu, Raquel? De participar desse projeto, de estar aqui com você, de conversar sobre temáticas que são importantes. Então, agradeço muito esse convite. Estamos às vésperas do 39º Congresso Brasileiro, comemorando 50 anos de BDA. Isso. Partilha com o pessoal um pouco da sua experiência no Instituto Brasileiro. Nossa, quando eu comecei assistindo as minhas referências, que são até hoje, Paulo Neves de Carvalho, Pedro Paulo, e junto a eles, aqueles que são as celebridades nacionais que a gente tem hoje, que é o Dalari, na época, o Celso, e tantos outros, que a professora Maria Silvia, enfim, tantos outros que se faziam presentes, e eu, como estudante de Direito, eu olhava e ficava admirada, falava, gente, mas que maravilha! E eles foram os precursores, principalmente aqui em Minas, professor Paulo Neves, professor Pedro Paulo Vicente, eles foram precursores aí desse caminho que eu resolvi trilhar. Quando tivemos a oportunidade de, nos bancos do mestrado, nos idos da última década do século passado, estudar direito administrativo, já se colocava em questão uma tensão entre eficiência e a possibilidade disso resvalar numa simplificação imprudente. Já era uma preocupação nossa. É possível a gente conseguir uma administração pública eficiente sem cair numa armadilha de informalidade perigosa? O que eu vejo é que a gente está precisando, às vezes, reconhecer os artefatos gerenciais. E não normatizá-los, porque eles não devem ser totalmente normatizados. E quando a gente reconhece que são artefatos gerenciais e que precisam de uma certa flexibilidade, é tratá-los como tal. E o que a gente verifica hoje? Que quando se dá uma flexibilidade, eu acho que nós estamos tão aprisionados às regras, que qualquer flexibilidade, ela se torna falta de regramento. Ela acaba dando, é como se eu soltasse ali as correntes ou os vínculos, alguma orientação normativa e deixasse solta. Agora não precisa de seguir mais nada. A gente vai aqui ter uma fluidez e o nosso caminho, quem traça somos nós mesmos, com as nossas ideações e no aspecto da nossa subjetividade. Lembrando sempre que não tem gestão no achismo, não tem gestão feita na subjetividade. Ainda que tenhamos uma normatização, que é uma normatização não tão densa, ela existe e ela tem que ser seguida. E o que eu verifico, Raquel, num aspecto hoje muito preocupante, é que quando se dá essa flexibilização, ela veio em função de uma trava que precisa ser retirada porque não se adequa àquela necessidade, àquela realidade. A gente está testando utilizar um outro modelo. O problema é que quando se tira essa pequena trava, eles resolvem adotar isso para tudo, para todas as contratações, e vão desconfigurando o que foi colocado ali para uma testagem. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque aquilo se torna, a partir dali, algo preocupante e voltam os olhares para essa situação e começam os novos controles. E desconfigura aquilo que veio para exatamente essa parte pendular que a gente tem que sentir, que é de ir, voltar, testar, experimentar e aplicar, portanto, saindo desse sandbox regulatório que a gente está na testagem, é algo que o Brasil precisa rever, porque senão nós não vamos conseguir avançar. Você fala algo que eu acho muito importante, que é como que a gente fica entre o rigor técnico das normas e a realidade da aplicação nas entranhas da administração. E isso num setor em que você trabalha, que é o da contratação pública, nos coloca... Qual que é o maior problema? O excesso de regras
ou a ausência de uma cultura institucional? Na sua experiência de alguém que trabalha isso de norte a sul do país, como que você encara isso? O que eu tenho visto é que nós temos dogmas dentro da administração, nós temos nós estamos presos a procedimentos seculares que não dão, e a gente está num movimento cada vez mais atual, moderno, complexo, que esses procedimentos, esses dogmas não se adequam mais a essas necessidades. Há, portanto, que se repensar e remodelar. Eu falo que essa engrenagem ela precisa ser revisitada. E quando eu falo de engrenagem, você colocou só apenas ali no aspecto da contratação, eu estou falando de toda a administração. Porque a gente precisa repensar a administração para ela se tornar uma administração mais moderna, mais atual, mais ajustada à sociedade. Por que nossos relatórios de anseios da sociedade, eles são relatórios que demonstram que as entregas não estão ocorrendo no minimamente necessário? É o relatório do TCU. As entregas não estão ocorrendo. Mais que isso, quando se entrega, elas estão distantes do ideal. Por que isso está acontecendo? Talvez porque a gente precise tratar a administração pública de uma outra maneira, trazendo ela para a atualidade, modernidade e adaptando às reais necessidades. E eu vou colocar, Raquel, quando eu falo adaptar necessidade, a necessidade da esplanada não é a necessidade dos municípios, por exemplo, daqui de Minas, são de até 20 mil habitantes. Então, a gente precisa entender essa lógica, precisa entender o que é necessário, precisa compreender, e esse é um papel dos administrativistas, fazer essa compreensão para a gente trazer novos modelos, novas reflexões, tentando ajustar o que eu verifico hoje, que é um sistema. Quando eu falo, estou tratando de um sistema aqui, nessa visão mais holística de organização pública, ajustar as organizações. Porque as organizações, elas estão desajustadas, na minha opinião. Esse ajuste nas organizações, hoje, enfrenta um desafio que é um diploma que estabelece regras de licitações e contratos, um pouco alinhavando numa colcha de retalhos, transformações que aconteceram no âmbito federal, na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. E você tem um trabalho em relação a 3 figuras jurídicas que eu considero muito importantes, que é o planejamento, que é a governança e o termo de referência. Dá para a gente apostar que essas figuras, com esse regramento na Lei 14.133, vão produzir uma transformação cultural profunda? E explica pra gente, assim, objetivamente, o que é o dever de planejar? O que é realmente governança? Como é que a gente faz um bom TR, doutora Tatiana? O que me preocupa o artigo 11, ele é mandatório. E se ele é mandatório, tem que ter responsabilização daquele dirigente que não responde ao comando. E o comando está muito claro. A alta direção tem de implementar a governança. Quando ele está falando de implementar uma governança, ele está colocando o quê? Quais são as preocupações hoje? De nós termos profissionais qualificados atuando nas funções-chave de um processo de contratação, um mapeamento dessas funções, trabalhando gestão por competência, há uma preocupação com a segregação de funções para que a gente evite concentrar em um só agente todas essas atribuições, de tal modo que não há uma verificação cruzada. E o que é mais importante também é constituir aí um ambiente, que é um ambiente íntegro e confiável no seguinte sentido: tem que fazer o background check, infelizmente, é uma das áreas mais expostas à fraude e corrupção. Há que se fazer uma análise do perfil desses que vão integrar a área. Bom, esse é o escopo de um dos parâmetros que a gente chama de liderança. Eu falo que são práticas. Tem professores que falam parâmetro da governança. Não, são práticas da governança. É o quê? Pensar na liderança, pensar na estratégia, que é criar ali quais são os nossos planos, nosso planejamento estratégico. A gente não fala em planejamento estratégico. Nosso orçamento, aliás, e planejamento estratégico, eu tenho um acórdão que para mim é um acórdão muito... eu destaco ele, sabe por quê, Raquel? Porque o ministro Bruno Dantas reconhece que hoje o planejamento estratégico não é nada mais, nada menos que um pedaço de papel. Se eu tenho um planejamento estratégico, um orçamento, com as prioridades da organização, e ele está
tratando aquilo como um pedaço de papel, isso é muito preocupante. Então, nós temos hoje que pensar nessas estratégias que são os planos de sustentabilidade, um plano de obra, porque essas diretrizes é que vão servir como bússola para as nossas contratações. Sem dúvida. E essa é a tônica, e ela termina ali com o parâmetro do controle, que são as 3 linhas de controle, mas a gente trabalhar o controle de resultado, o controle de avaliação de desempenho, trabalhar a gestão de risco, que não são aplicadas nas nossas contratações. Isso, quando eu falo de contratação, eu trago para a organização, serve para toda uma organização, porque a gestão de risco não é para a contratação, ela é feita em toda a organização. A avaliação não é para a contratação, ela é feita para toda a organização. Isso é algo que a gente precisa realmente efetivar nas organizações, que é a governança. Por isso que ela é tão importante e é dever. Eu estou doida para ter uma responsabilização de um dirigente. Pelo descumprimento do artigo 11. O dia que um dirigente for responsabilizado, eu acho que a gente começa a caminhar. Porque não deram destaque, a ênfase a esse artigo. Porque o que a gente vê é o contrário do que está sendo falado. E quando você me traz aí a questão do planejamento, do termo de referência, planejar é a gente facilitar o movimento da engrenagem. O êxito de uma licitação está umbilicalmente ligado a esse momento de preparar. A gente costuma falar isso no livro, o termo de referência que eu tenho com o professor Jair e Ana Carla. E porque se você não prepara bem, você vai ter problemas na hora de selecionar e executar. Esse é um gargalo que a gente precisa resolver. E a lei se preocupa, ela fortalece muito o planejamento quando ela fala de uma fase preparatória que não foi tratada na lei 8666. E o documento que eu acho, se você me perguntar qual o documento mais relevante, ainda mantém o TR. E mantém o TR por quê? Porque o dia que a gente tiver o TR consolidado, aí eu já me preocupo em toda uma estruturação dos outros artefatos. Porque não adianta ter um PCA muito bonito, se a gente chega ali na especificação do objeto e tudo que circunda aquela contratação não sabe fazer. Então é isso. Eu gostaria de fazer referência a um artigo seu em que você trabalha aspectos da integridade, da ética do agente público e colocar algo que você sabe, eu vivo, que é muitas vezes, em uma determinada situação, o gestor está entre cumprir a lei e alcançar a urgência que precisa ser atendida. Então, existe uma urgência social, existe uma realidade que se impõe e do outro lado está o dilema. Cumpro a lei com seus rigores específicos ou atendo a essas demandas? Quando esses objetivos parecem em confronto, o que a gente faz? Como que a gente trabalha isso, considerando as alterações recentes da LINDB? Eu falo que esse conflito, eu chamo disso até de um conflito de interesse, e estendo até para outras situações, sabe, Raquel? Por exemplo, quando há uma necessidade de se comprar um determinado equipamento de tal marca, porque se considera mais vantajoso para aquela organização, aquela aquisição. E passa a ter ali alguns conflitos de interesse, como esse que você acabou de citar, que é a situação emergencial, que é a situação de se requerer uma determinada contratação porque ela se apresenta mais apta a gerar resultado. O que a gente precisa compreender? Com relação às situações emergenciais, muitas dessas situações decorrem de uma ausência de planejamento. A gente volta. Aí a gente vem para um gargalo que a gente está tendo na engrenagem. E a falta de planejamento nunca foi e não é uma justificativa para se tornar uma contratação emergencial. Você passa a contratar emergencial porque você não pode deixar de ter as entregas. E é esse um problema. Então, nós estamos vivendo esse ciclo vicioso porque a gente precisa ter esta fase de planejamento, de preparar a licitação, bem construída nas organizações. E as organizações sequer, Raquel, têm processo de trabalho. Então, se não tem processo de trabalho, não sabe os agentes que têm que atuar, não sabe quais são as suas atribuições, não tem como os documentos que devem ser adotados, não tem diretriz. Então, fica ali eu falo que um campo muito vago, muito sem referência para esses agentes atuarem. Com relação a esse outro conflito que eu citei, ele tem que ser tratado dentro da organização, e é isso tudo aí vem ali com muita motivação, com um
um processo de padronização, ou então com as justificativas contundentes, trazendo uma harmonização com a parte requisitacional. Isso tudo tem que ser demonstrado no processo. Essa que é a questão. A gente precisa ter justificativas e eu falo, né, o exercício da motivação sendo aplicado nesses procedimentos. Você traz algo que é uma realidade, que são as crises que as organizações vêm vivendo. Sim. Num momento de politização. Isso. E de grande pressão institucional dentro das organizações. Como é que a gente blinda quem trabalha com licitação e contrato nessa realidade para que se atue com integridade, mas também não se caia na paralisia decisória, que é um risco? Como é que a gente evita problemas, lida com a possibilidade de responsabilização para a gente não ficar entre a pizza e um campo de concentração? O que acontece? Todas essas responsabilizações, elas decorrem de gaps, que eu falo de falhas que a gente está tendo dentro desse processo de contratação, a maioria pelo menos. E quando a gente verifica isso, verifica por quê? Porque nos próprios processos de trabalho, quando você não diz quem é responsável por qual ato, ninguém quer ser responsabilizado por nada. Justamente porque ele dali decorre uma possibilidade de vir a ser chamado a poder manifestar-se por um ato que ele pode ter uma sanção. Então é melhor não responder. O que a gente diagnostica hoje nas organizações? Que ninguém quer ser o pai da criança. Quando você chama para fazer um estudo técnico preliminar, a área imediatamente responde: não, mas eu não tenho que participar disso não. Na hora vai elaborar um TR, não, isso não me pertence, isso é da área demandante. Comigo não é meu. A área demandante, por sua vez, como ela não entende nada, ela não pode nem tratar de informações que não lhe pertencem. O que ela vai fazer? Ela vai fazer do jeito dela, mas vai falar, mas isso aqui não é meu também, não. Isso aqui quem tem que... E fica um jogo dentro dessas organizações de quem vai fazer o quê, como é que vai... Porque nós não temos esses processos desenhados e regulamentados dentro da organização. Quais são as atribuições de cada área, de cada ator, como é que eles têm que atuar, o que é que eles têm que produzir, quais informações têm que ser geradas. Essa insegurança jurídica, ela é perniciosa, ela tá atrapalhando muito. Isso é um dos pontos. E a se somar a esse, nós temos tantos outros. Porque esse ambiente é um ambiente que a gente vai precisar de regulamentar, de profissionalizar, de capacitar, de trabalhar com todos esses envolvidos para eles se sentirem seguros na produção dos artefatos. Um dos aspectos que sabe-se, é um aspecto que pode trazer grandes resultados positivos, é a gente não perder o foco na finalidade humana. Então a gente faz contratação pública para quê? Para ter merenda escolar, para ter vacina, para ter estrada. Como é que a gente faz para alguém que está na burocracia fria da lei, muitas vezes numa estrutura que é perniciosa, como você bem disse, para que essa pessoa não perca o olhar de para quem que eu estou contratando? Quais são os instrumentos para ajudar o servidor técnico, o gestor público a manter o olhar na finalidade social? Ou seja, não é para rasgar a lei, não é para rasgar dinheiro público, mas é para manter o foco humano. Veja, o que você está me trazendo até uma referência de sustentabilidade. O nosso cliente é a sociedade. Ela tem que ser, as nossas ações têm que ser pensadas para a sociedade. E onde que a gente precisa preocupar com isso? Já na origem, ali na necessidade que vai se apresentar, o que é o anseio da sociedade? O que é o anseio do nosso cliente? Aí também nosso cliente interno. Então, eu falo dos stakeholders, mas também vamos tratar aqui, eu vou trazer separado, o cliente interno. E a gente tem uma dificuldade de fazer essa interação para descobrir qual é a necessidade. Quase sempre a necessidade, ela decorre do achismo. Como eu disse, gestão não vem de achismo. Ela decorre de uma autoridade que vai sentar numa mesa e vai falar, eu quero comprar um ultrassom porque eu preciso de um ultrassom no posto. Mas você precisa por quê? Onde que
tem os dados e as evidências que há necessidade de um ultrassom para poder melhorar a saúde naquele posto. Será que antes do ultrassom você não teria que aferir se você tem um médico, inclusive para poder fazer esses diagnósticos de forma mais precisa? Então a coisa é feita de forma muito solta, no achismo. E o cliente, que é o nosso usuário final, ele não é colocado como referência avaliativa nas nossas definições. E mais, ele não é colocado no início, tampouco no fim. Porque, ao final, teria que ter uma avaliação, e isso é a orientação do TCU, é a orientação de governança. Eu tenho que avaliar os dados finais de quem para quem foi feita a entrega, para que ela me dê as informações e as evidências para eu retroalimentar o sistema. Exatamente. Porque a partir desses dados e evidências eu busco novas soluções. Então, nós estamos vivenciando hoje contratações que elas não têm ali uma boa referência de necessidade, não se trabalha a necessidade, ao contrário, se define a solução e depois busca a necessidade. E ao final, a gente termina um processo, eu costumo dizer que a expressão que se escuta é ufa, -1. Porque não se faz o dever de casa de levar dados e evidências daquela contratação para o dirigente, para ele poder tomar novas medidas e adotar novas direções, que esse é o dever dele. É muito claro que a Lei 14.133, ela traz instrumentos que podem ajudar nisso. Então, quando se fala, por exemplo, no rating dos contratados, para que isso possa alimentar o próximo ETP, isso é muito importante em diversos aspectos. Só que existe uma diferença, que é uma distância entre o modelo ideal e a realidade. Que num pequeno município, um pregoeiro, um gestor de contrato, um fiscal enfrenta. Como é que a gente supera essa distância? Qual que é o papel do jurídico para diminuir isso? Bom, o que acontece? Eu me preocupo muito, primeiro, do jurídico compreender o que nós estamos conversando aqui, porque nós estamos falando muito de gestão, né? A gente está aqui tratando de gestão. O que a gente precisa entender? Nós vivemos hoje um modelo de compras, eu vou tratar aqui como compras a função de contratar. Nós vivemos um modelo hoje que é um modelo em que as compras elas ficam à margem da organização. Elas são negligenciadas. Como é que é a compra hoje? Ela é reativa. Chegou o pedido, eles fazem a entrega. É uma compra que não preocupa em fazer esses estudos que você está citando, são os estudos, quais são as nossas reais necessidades, quais são os nossos requisitos, quais são as nossas demandas. Então, esse estudo não é feito. Os nossos processos são processos quase sempre burocráticos, segmentados, segregados, e ao final não se tem avaliação. Então, essa é a realidade do setor de compras. Qual que é a realidade propositiva, positiva que vem da lei? É nós mudarmos esta configuração do setor, que é uma configuração de tratar a rotina como prioridade e passarmos para um setor de compras preocupado em questões estratégicas. Porque a gente tem que preocupar que o setor de compras, ele é um setor, um eixo importante nas organizações. O que ele contrata agrega valor e ali rodam cifras milionárias. Então, ele é importantíssimo para uma organização, mas não é visto como tal, como eu disse, porque nós estamos vivendo a situação reativa. Quando a lei nos coloca, olha, há que se ter uma interação com o mercado. Vamos partir para uma consulta, audiência, antes de pensar qualquer situação. Vamos avaliar, por meio de documentos, qual é a solução que nos traz o menor dispêndio. Vamos trabalhar processos colaborativos, equipe de planejamento, fiscal, técnico, fiscal, administrativo. Ou seja, nós estamos falando em processos integrados. Vamos avaliar com indicadores nesse relatório de performatização, também fala indicadores. O estudo técnico preliminar fala em resultados como elemento que deve estar constante dele. Então, nós temos que avaliar os resultados, inclusive de desempenho, porque isso é fundamental dentro do ambiente desejado do setor de compras. É isso. A gente precisa fazer essa evolução do setor para que as coisas possam efetivamente melhorar. Com a sua experiência, olhando a condução dos certames, seja uma contratação direta, seja uma modalidade licitatória, acompanhando a execução dos contratos, quais são os principais problemas e quais são os instrumentos, assim, resumidamente, de forma pontual, que podem auxiliar a superar esses problemas?
Bom, você me fez uma pergunta anterior, eu vou até aproveitar e alinhar com essa, porque eu acho que eu não fechei ela, porque o que eu vejo hoje? Talvez a gente tenha muita preocupação com a parte do sistema de seleção de fornecedores. O recurso, não avaliou a proposta, a habilitação foi... Nós estamos cada vez mais avançando para uma inteligência artificial que vai fazer isso vai suprimir. Na minha opinião, isso não vai demorar a acontecer, porque ela vai ser um pouco... eu falo que o agente de contratação ele vai se transformar num grande gestor de projetos, que ele vai trabalhar ali de forma colaborativa com a fase preparatória para que a gente não tenha problema na execução. O que acontece hoje? Os nossos problemas da execução do contrato quase sempre decorrem das nossas fragilidades. O problema de hoje é a fragilidade de que não foi feita bem no passado, que é de preparar a licitação. E esse problema de hoje, ele decorre eu falo, né, um elemento do termo de referência, modelo de execução, onde não se pensa o horário de entrega, forma de entrega, onde vai ser entregue, quem vai receber, como vai receber, não tocamos na parte requisitacional, a especificação do objeto, ela deixa hesitação ou ela é excessiva. Então, há aqui situações que a gente vai acabar gerando desconforto na hora de executar. Se você quiser depois criar comigo o ambiente da anedota, as anedotas das contratações, eu fico por conta de contar anedota, porque vira anedota. É algo que você fala assim, não é possível que isso aconteceu. É possível porque acontece todos os dias. Essa é uma questão importante. Talvez eu me preocupe menos com esse momento de seleção e eu me preocupo muito com essas duas etapas. A etapa de preparar e a etapa de gerir e fiscalizar, que para mim são as mais importantes hoje. Eu acho que essa etapa central, ela vai ser, o quê? É selecionar os fornecedores, daqui a pouco um rating, inclusive, vai ser avaliado isso, quais são os fornecedores mais leais à administração. Então, nós vamos avançar para esse... Imagina a plataforma de credenciamento, como que vai ser. O que eu vejo... Por isso, os modelos estão vindo agora cada vez mais num ferramental da própria plataforma trabalhar nessas escolhas. Não vamos ter agente para cada contratação. O agente tem que preocupar em ser colaborativo e trazer as recidivas e as informações que ele tem, que são informações de ocorrências, incidentes, para que elas sejam evitadas. Isso é que é o importante hoje. É a gente não repetir os erros que são frequentes. Eu percebo muito claramente que toda essa compreensão muito madura a respeito das contratações públicas, ela tem assento numa teoria geral muito bem firmada a partir de estudos clássicos. Passa por uma experiência de magistério, de assessoria de órgãos que buscam o aperfeiçoamento das compras públicas, como por exemplo do tribunal, e chega numa partilha grande. Considerando tudo isso que você viveu, se você tivesse de deixar uma máxima para quem está acompanhando todo esse podcast, esse episódio, qual seria o seu legado, a sua frase, o seu conselho, a sua dica, a sua máxima? Eu gosto muito da frase do Cássio Grimberger, em que ele fala que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai nos levar daqui adiante. Então, acho que essa é uma máxima para mim, porque a gente precisa realmente acompanhar os novos tempos. Não podemos mais ficar presos aos dogmas, aos procedimentos tradicionais, comuns, porque eles já demonstraram de forma inequívoca que não estão dando conta dessa alta complexidade e desses avanços que já ocorreram nas organizações públicas. A gente precisa se reinventar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a doutora Tatiana Camarão trará sempre novos instrumentos, novos recursos para ajudar na reinvenção da administração pública e que a gente atenda esse convite e que cada um de nós consiga ser capaz de se reinventar. Muito obrigada, Tatiana. Eu quem agradece o honroso convite e estou aqui junto com vocês nesse grandioso evento que é do IBDA e convido a todos a participarem. Vem, esperamos vocês, aguardamos vocês no Congresso, aguardamos vocês para o próximo episódio do IBDA Podcast. Muito obrigada.